Paz do Senhor, meus irmãos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nossas vidas esse dia, mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia buscando dEle, estar diante dEle. Hoje é dia... Que dia que é hoje, minha gente? Tô até me perdendo aqui. Dia 16 de abril de 2025, 21h06. Nós estamos a 704 dias do término da geração da figueira. Não repare não que hoje meu funga-funga tá terrível. Essa mudança de tempo para mim é terrível. Paz e graça, Simone. Eu fico alérgica, totalmente alérgica. Mas é assim mesmo, vamos em frente, né? Se eu não conseguir falar muito, falo pouco. Mas vamos lá. De política não precisa nem falar que está acontecendo de tudo, né? Boa noite, Alberto. Tá acontecendo de tudo e muita coisa aí. E nós já sabemos que isso tem que acontecer, né? A China foi taxada mais caro ainda, né? O Brasil tá de ponta cabeça, né? E tá tudo aí. Mas nós estamos firmes com Jesus, né? E que Ele vai nos ajudar a atravessar tudo isso de uma forma tranquila. Hoje eu vi um senhor que teve uma revelação, teve uma visão, né? Eu não sou muito de ficar atrás, de ouvir lives, live não, ouvir, né? Shalom, Andréia, boa noite, Rose, Fatinha, Shalom, Sandra, Shalom. Acho que eu já dei Shalom para todo mundo, né? Não repare não, tá, gente? Que eu tenho que passar isso aqui no meu nariz, senão eu não respiro. Tá? É que eu disse, começa essa mudança de tempo, pra mim é cruel demais. Meu corpo sente muito. Boa noite, Vanise. Então é o seguinte, eu tava escutando uma revelação que o senhor deu para um senhor, e ele disse o seguinte, que o mundo vai ficar assim, a economia vai toda explodir, tá? A economia vai explodir, mas que Deus vai guardar os filhos dele. Deus não vai deixar que a fome entre na casa dos filhos. O Senhor vai estar conosco. E eu creio porque a palavra de Deus diz isso. Shalom, Viviane. A palavra de Deus, ela diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus diz que no tempo da fome os filhos de Deus se fartarão, entendeu? Então, o que nós temos que fazer? É estarmos firmes com Cristo. Nossa única saída, meus irmãos, é nós estarmos dentro da vontade de Deus. Você precisa buscar estar dentro da vontade do Senhor, entendeu? Hoje eu conversando com uma irmã, hoje de manhã, e ela me contando o que estava acontecendo, né? Na família dela. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Maris, paz, mãe. E ela se queixando, né? Se queixando. Aí eu falei, ó, se você quer receber vitória de Deus, nós temos que colocar nossa vida no altar. Isso é fato. Se você quer receber vitória de Deus na tua vida, você tem que fechar a boca. Se você quer ter vitória de Deus na tua vida, você precisa aprender a parar de falar palavrão. Irmãos, vocês não têm noção o que é o palavrão na boca de um crente. Vocês não têm noção do que é um palavrão na boca de um crente. Você abre portas do inferno na tua vida. Tá entendendo? Você abre portas do inferno na tua vida, meu irmão. Você não calcula o que é. Você não calcula. Sabe? A coisa é muito séria.
Parece que não é, mas é. A primeira coisa, eu era muito de falar palavrão, sabe? Não quer dizer, eu não falava assim aqueles palavrões, né? Mas eu falava uns, quando acertava o pé em algum lugar, eu soltava, né? Eu sempre estava falando, e vou dizer palavrão, não é só esses palavreados mais chulos, não. Aquela história de falar besta para esse, idiota pro outro. Aqueles palavrõezinhos chiques, sabe? Sabe aqueles palavrãozinhos chique? Pois é. Aquele lá também é pecado. Sabe? Você xingar o outro de, né? Tem um monte de coisinha aí de idiota. Idiota, meu irmão. Idiota é bobo. Tá entendendo? Você tá chamando teu irmão de bobo. Ai, irmã Ruth, mas é que tem horas que a gente tem que falar. Não, meu irmão, tem que falar não. Tem que falar não. Se não for para você abençoar, não fale contra. Se não for para você abençoar, não traga palavras contra, porque vai ser para cima da tua vida. Aí essa irmã falando comigo, eu falei, olha, você precisa santificar a tua vida. Boa noite, doutora Ivane. Boa noite, Aline. Você precisa santificar a tua vida para que o Senhor possa operar. Não adianta nada você tá fazendo jejum e tá soltando piadas horrorosas, tá falando palavras indecentes, tá fazendo coisas que não vêm do agrado do Senhor. Não adianta. Não vai resolver, é jejum de tolo. É jejum de tolo, por isso que eu falo. Enquanto você não sabe regrar a tua língua, não adianta você regrar o teu estômago, meu irmão. Não vai resolver nada. Escuta o que eu tô te falando. Enquanto você não colocar um freio na tua boca, sabe? Enquanto você não colocar um freio na tua boca, enquanto você não saber se conduzir, você ter uma boca horrorosa, sabe? Foi o que eu falei hoje de manhã para essa irmã. Eu falei mesmo, escrachei. E eu já sou, vocês sabem que eu falo mesmo, não mando recado. E eu falei mesmo, falei, você conserta a tua boca, você põe a tua língua de molho. Porque Deus não opera num vaso sujo. Você pode fazer 1000 jejum de estômago. Você pode ficar sem comer dias e dias e dias. Pode ficar. Não vai resolver nada. Enquanto a tua boca estiver falando coisas que não deve falar. Presta atenção. Enquanto você parar de difamar teu irmão, enquanto você não sabe parar de falar impropérios contra a tua mãe, contra o teu pai, contra o teu esposo. Ah, irmã Ruth, mas o meu esposo, eu falo porque eu não aguento. Meu irmão, você não tem que falar nada, você tem que ficar quieto. Você reclama? Reclama para Deus, não reclama para os outros, não. Reclama para o Senhor. Não fica metendo pau no teu marido, na tua esposa, não. Isso é pecado. Isso é pecado. Você casou, foi para viver uma vida a dois. Você tá entendendo? Você casou, foi para aguentar o outro. Tá entendendo? Presta atenção. Quando a coisa não dá mais certo, Deus se incumbe em separar. Você pode ter certeza disso, porque comigo aconteceu isso. Quando Deus viu que a situação da minha casa era a situação de vida ou morte, o Senhor levou para longe. E longe está e vai ficar, entendeu? Então, eu só quero dizer uma coisa para você. Você tá vivendo com o seu esposo, com a sua esposa, você tem queixas? Não fale para ninguém. Leva para o Senhor. Ele é aquele que resolve os teus problemas. Agora, às vezes a pessoa cai numa situação, né? Uma situação que precisa de resolução. Mas tem esses pecados, aí fala, eu vou jejuar, vou isso, vou aquilo. Mas não adianta nada, meu irmão, se você não tiver com o principal em ordem, que é a boca, a língua. Não se esqueça, a língua é um pequeno órgão, mas faz um inferno. A língua é um pequeno órgão, mas destrói famílias.
A língua é o pequeno órgão, mas açoita os outros. Deus não está nessa língua. Não está. Então, antes de você pensar em fazer um jejum para passar fome, passe fome de fazer besteira com a tua língua, tá? É a melhor coisa que você faz. Passe fome, necessidade de fazer besteira. Começa a acostumar a tua língua a ser dominada, a ser domada, tá? Porque aquele que domina a sua língua refreia a sua alma do mal, tá? Aliás, aquele que refreia a sua língua, né? Livra a sua alma do mal. Desculpa que eu errei. Entendendo? Presta bastante atenção. Os servos de Deus precisam saber dominar esse pequeno membro que nós temos no nosso corpo. Tá? Domine ele, meu irmão, e você vai ver as bênçãos de Deus na tua vida. Domina a tua língua, porque você vai ver Deus operar na tua vida. Amém? Hoje eu não vou conseguir falar muito, porque eu tô muito, como é que chama? Alérgica. Até pra ler tá difícil. Mas vamos lá. Eu quero ler sobre o rei Josias, né? O rei Josias, eu vou pular alguns reis aqui que são terríveis. Nem precisa falar deles, que a gente já sabe, né? Não tem necessidade. Mas vamos falar daqueles que lutam pela verdade. Josias era filho de Amon e ele começa a reinar com 8 anos de idade. Olha que interessante, né? Uma criança aí fala assim... Aí o pessoal fala assim, ai, criança não tem raciocínio. Não sei de onde que tira umas coisas dessas, que criança não tem raciocínio, que criança não sabe escolher. Claro que sabe. Eles entendem muito bem. Eu sei porque eu entendia muito bem as coisas. Eu sabia muito bem como mexer com os meus pais, como manipular meu pai. Ixi, eu sabia exatamente como tirar presente do meu pai. Ah, como sabia. Sabia muito bem. Quando minha mãe lia a Bíblia, eu entendia tudo, tudo. Às vezes eles falavam assim, ela não tá entendendo nada, né? Estavam conversando lá entre eles, falavam assim, não tá entendendo nada, é criança, tá? Eu só falava assim, mas são bobos, né? Eles nem sabem que eu tô entendendo tudo que eles estão falando. Tá entendendo? É 2 Reis, capítulo 22. Irmãos, criança entende tudo, tá? Entende tudo. Então, quando você for falar com uma criança, não tenha medo de falar a verdade para ele, não, tá? Não tenha medo de falar a verdade. Fale sempre a verdade, porque eles entendem tudo, tá? A criança que é acostumada com a verdade, ela se transforma num adulto forte. Escuta o que eu tô te dizendo, tá? A criança que é acostumada com a verdade, ela se transforma num adulto forte. Por que que hoje tá aí, né? Esse monte de adulto mimizento. Porque ficava assim, ai, não fala nada pra ele não, por tadinho, ele não pode saber dessas coisas, tem que ser poupado. Não, tem que ser poupado não. Criança tem que saber de tudo. Criança tem que saber de tudo. Mas vamos lá, irmãos, vamos ler então 22 de... deixa eu ver se eu acho minha caneta por aqui, tá aqui. 22 de 2 Reis. Diz assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Presta atenção, se transforma em pessoas fracas, por esconder, tentar evitar de não passar transtorno, entendeu? Aí vira tudo fraco, tudo fraco. Olha lá, e fez o que era reto. Esse menino de 8 anos começou a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe por que esse menino foi assim? Porque ele foi criado por Gedida. Quando fala a criação, quem é a mãe? É porque a mãe instruiu direito, a mãe ensinou a viver, entendeu? A mãe ensinou a viver. Não foi o pai não tinha tempo para isso, mas a mãe tinha. Por isso, meu irmão,
Ensina tuas crianças no caminho que devem andar, porque o Senhor vai pedir conta a cada uma de nós, mulheres, pela vida dos nossos filhos. Vai pedir muita conta disso daí, entendeu? Pois é, a cultura judaica é a mãe que ensina. Inclusive na brasileira também, até certo tempo atrás era a mãe que ensinava, não era nem escola, né? Eu lembro que eu fui para a escola, eu tinha já 6 anos de idade. Eu fui para o jardim da infância com 6 anos, com 7 eu estava no primeiro ano. Antes disso era com a minha mãe dentro de casa. A mãe de Salomão era Betseba. Betseba era a mãe de Salomão. Entenderam? Então, hoje não, as crianças com 1 ano de idade estão numa creche. Com 1 ano de idade as crianças estão numa creche. Isso é um absurdo. A criança não cria vínculos com a família, não cria vínculos com o pai. Aliás, ela não cria vínculos com ninguém, ela não sabe nem quem ela é direito na Terra. Sabe? A gente tem que entender por que o mundo está do jeito que está. Sabe? Exatamente, só com 7 anos começava, entendeu? Eu lembro que meu avô era médico, né? Ele dizia que a massa cinzenta do cérebro só está pronta para aprender, para valer aos 7 anos de idade, entendeu? Ela só está preparada para aprender. Exatamente a armadilha do inimigo, exatamente, foi uma armadilha de Satanás enfiar as pobres das mães para trabalhar do jeito, né? Mostrar a grana, né? E aí começaram a tirar dos homens e as mulheres terem que entrar para ter o que elas queriam ter, né? Deixaram de olhar o principal, que eram os seus filhos. Shalom, Joelma. E aqui diz assim: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo... O povo acostuma com o governo. Exatamente, dá o filho para o governo. Exatamente. Exatamente, a inclusão, né? O David Rockefeller fez bem feitinho, né? Ele fez isso. Se você ler a história dele, você vai ver que ele é planos dele, né? Que a mulher trabalhasse para tirar ela de dentro de casa, para desmontar as famílias. E realmente eles conseguiram. Vamos colocar assim, 100 anos, né? 100 anos. Começou na Inglaterra, né? As mulheres tinham que trabalhar nas fábricas, entenderam? Trabalhar nas fábricas. É uma coisa absurda. Olha lá. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo na obra e estão encarregados da casa do Senhor. Então está fazendo uma reforma para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então Josias não tinha problema de ficar pedindo conta, porque ele sabia que aqueles homens eram fiéis, eram homens disciplinados, homens que tinham o temor de Deus. Então não tinha necessidade de requerer o quanto entrava, o quanto saía, entenderam? É exatamente, nas empresas do mesmo, é só 2 diretores homens, as mulheres, grande parte, desestruturadas, as famílias, exatamente. A mulher, quando sai do seu posto, a casa vem abaixo. A casa vem abaixo, infelizmente. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Eles acharam. Estava perdido, imagina.
Achamos o livro da lei da casa do Senhor. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, presta atenção nisso, o rei, ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Meu irmão, imagina, quanto tempo eles não achavam esse livro. De repente o sacerdote Ilquias acha o livro. E Josias se desespera. Por quê? Porque ele viu que Israel não estava seguindo as ordens desse livro da lei. Não estava. E essa falta de obediência causa coisas que são tremendas. A desobediência é pecado de rebelião. E a mão do Todo-Poderoso vem sobre. Vem. Ele tem paciência, ele dá tempo. Ele dá tempo suficiente para a gente se emendar, para a gente rever a nossa posição. E para Israel ele estava dando esse tempo. Ele estava dando para o povo de Judá, né? O povo de Judá. Porque Israel já tinha ido. Entendeu? Exatamente. Tudo está se repetindo. O livro da lei está na mão, mas as pessoas não leem. Presta atenção. O livro da lei do Senhor, deixa eu pegar aqui. O livro da lei do Senhor está aqui nas nossas mãos. Mas a maioria das pessoas só tem ele para ir na igreja dizer que tem uma Bíblia. Mas ninguém está vendo o que tem dentro desse livro. Ninguém está seguindo o que está aqui dentro. Todo mundo andando do jeito que quer. Sabe por quê? Porque colocaram na cabeça do povo que Jesus é amor. Ele é, sim. Ele é um amor enorme. Tanto que ele está aguentando muita coisa por amor. Tá? Ele está aguentando muita coisa por amor à humanidade. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Está chegando num ponto agora, é o que nós vamos ler aqui para frente, que estas palavras vão condenar a humanidade. Estas palavras vão condenar a humanidade. Foi o que Josias percebeu. Quando Josias leu o livro, né? E que ele pôde vislumbrar, ele falou: meu Deus, nós pecamos. Grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Irmãos, isso está acontecendo agora. Olha agora, vamos seguir aqui. Então o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram a profetisa Ulda, uma mulher, uma profetisa, mulher de Salum, filho de Tícia, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ele habitava em Jerusalém. Na segunda parte lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar.
e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Esse livro, meu filho, meu irmão, vai ser a testemunha contra a humanidade. Ele é a bênção para aqueles que a recebem, mas ele vai ser a desgraça da humanidade. Nossa, irmã Ruth vai falar desse desgraça? Sim, porque ele vai testificar contra os homens. Vai testificar, é o juízo de Deus sobre a humanidade. Desgraça, meu irmão, é falta de graça. Eles perderam a graça de Deus. Então eles estão na desgraça, na falta de graça. Entendeu? Presta atenção. Esse livro vai testificar contra tudo que eles estão fazendo contra o nosso Criador. Olha aqui, seguindo aqui. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Exatamente, pastor. Para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, e o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Você entendeu? Esse livro está condenando. Está condenando os que não cumprem a vontade do Pai. Olha aqui, ó. Pelas palavras dele, vai acontecer o que Deus está prometendo. Aqui, ó. Eis que trarei mal sobre este lugar. O Senhor vai trazer mal sobre a terra. E sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porém, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Boa noite, Patrícia. Não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis. Então, para Josias, que se entrou em pânico quando viu isso, rasgou suas vestes, clamou ao Senhor, viu a situação, Deus mandou um recado para ele. Olha aqui, ó. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Vamos converter isso para os dias de hoje. Convertendo para nós. Nós somos Josias, a igreja invisível de Cristo. A igreja que está procurando ter uma vida liberta. A igreja que está procurando viver com Cristo. A igreja que está procurando limpar suas vestes para entrar na vida eterna. São pessoas que estão procurando viver os mandamentos deste livro. Muitas vezes não conseguimos tudo, mas o Senhor sabe da nossa situação. Ele sabe que nós somos pó, nós somos errantes, mas nós estamos buscando viver isso aqui. Estamos buscando estar diante do Senhor, certo? Então, para nós, o Senhor vai dar livramento. O Senhor vai dar socorro.
Para Josias ele disse, eu vou levar você para junto dos teus pais, quer dizer, eu vou guardar você de ver todo o mal que vai acontecer. Para nós está lá em Lucas 21:36, orai e vigiai em todo o tempo, para que sejais achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Para as tribos de Israel, só 144.000 segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Pois é. Irmãos, prestem bastante atenção. Nós somos, a igreja de Cristo nesse capítulo é Josias. A igreja invisível, ela faz parte de Josias. O povo de Israel estava contaminado. Completamente contaminado. É que eu não vou ler o próximo capítulo, porque o próximo capítulo vai falando tudo que eles faziam. Eu vou deixar para ler amanhã, porque hoje eu não tô muito bem. Com essa minha alergia aqui, que ela é terrível. Até meu corpo estabilizar com esse tempo aqui, leva um pouco de dias. Mas eles faziam coisas horríveis, coisas tremendas. Coisas que se faz hoje. Com uma outra roupagem, né? Mas que continua fazendo no dia de hoje. Agora, nós, Igreja de Jesus, nós, Igreja de Yeshua HaMashiach, a igreja que busca viver dentro da palavra, a igreja que busca estar nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, nós temos um compromisso com Ele. Um compromisso de estar firmes, vigilantes o tempo todo. Para quê? Para que Ele possa nos achar dignos de estar, de não ver todas as coisas que vão acontecer, mas estar em pé diante do Filho. Irmãos, quando eu li esse versículo, engraçado, né? Eu sempre fui pós-tribulacionista. Sempre, minha vida toda, eu aprendi o pré-tribulacionismo, mas como a minha mãe não aceitava o pré-tribulacionismo, e ela fez muito estudo com o pessoal da Adventista, ela não aceitava tudo, mas ela falava, não, nós vamos passar pela grande tribulação, vamos passar. Então, desde menina, eu sempre soube que nós iríamos passar pela grande tribulação. E nós vamos passar pela grande tribulação. Mas há anos atrás, eu estava aqui no fundo de casa orando, e eu nunca tinha me atentado para esse versículo. Nunca tinha me atentado para esse versículo. Tanto que eu nem orava esse versículo. E eu estava aqui no fundo. E eu escutei assim, vigiar em todo o tempo. Vigie em todo o tempo, para vocês serem achados dignos de não passar por tudo que vai acontecer, mas estar em pé diante de mim. Eu escutei desse jeito, aqui no fundo de casa. Eu falei, meu Deus, eu já li esse versículo, eu já li isso. Meu Pai do céu. E aí eu fui procurar ver onde estava e eu achei 21 de Lucas, né? Lucas 21:36. E desde este dia, Deus me fez entender que nós vamos passar por um período, sim, mas não vamos passar na extensão dele toda. Aí o que aconteceu? Passou uns meses, eu encontrei o Javier Palacios. Deus me levou a conhecer a página do Shalom 132 do Javier Palacios. E ali eu confirmei através daquele servo do Senhor o que Deus tinha me dado naquela madrugada. Nós vamos passar a tribulação, uma parte da grande tribulação, mas a ira de Deus nós não vamos passar. Não, a ira não é para os homens. A ira não. Senão esse texto não estaria na Bíblia. Senão esse texto não seria o que é. Vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas essas coisas. Que coisas? As coisas do final.
mas está em pé diante do Filho do Homem. E aí eu fui compreendendo, entendeu? Eu fui compreendendo. Aí passou um tempinho, de madrugada eu escutei. Se preparem para Isaías 24. Isso já tem uns 6 anos já. Se preparem para Isaías 24. Creio no Salmo 91. Creio no Salmo 91. Orem Lucas 21, 36. E aguarde Apocalipse 12. Escutei desse jeito. Tem irmãos aí que estão comigo já faz desde o começo, que eles, desde que eu comecei aqui na internet, que eu conto isso. Naquela madrugada eu cheguei a levantar, eu anotei, porque a voz falou tão forte comigo, tão forte, que não tinha como não, eu tinha que levantar e anotar o que eu tinha ouvido. Eu cheguei a fazer posts, coloquei nos meus stories, colocar num monte de lugar. Isaías 24, nós já estamos avançados em Isaías 24. Isaías 24, irmãos, é o 6º selo. O 6º selo ainda não abriu porque vem um grande terremoto com o 6º selo. Aí eu estava vendo o Javier Palácio essa semana dizendo o seguinte, que ele acredita que o 6º selo deve abrir de agosto a outubro, deve abrir o 6º selo. Entendeu? Ele fala que de agosto a outubro deve se abrir o 6º selo. Então, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Nós estamos aí, prontos, se preparando para ouvir a trombeta soar. Entendeu? O 6º selo, ele vai abranger um ano seguido. Tudo vai acontecer aí. Nós estamos na eminência dos acontecimentos. Como que eu vou fazer para me guardar disso? Orando em todo o tempo. Buscando em todo o tempo. Limpando as suas vestes em todo o tempo. A irmã Ruth, mas o fulano disse isso, o fulano disse aquilo. Meu irmão, é o seguinte, é o que eu te falei. Eu já escutei muita gente falar de tudo, de pré, de pós. Digo para você, Deus é bom, Deus é amor. Nós temos aqueles que vão passar por situações difíceis, temos aqueles que vão ser mortos por amor a Cristo, vai. Você sabia que os degolados não ressuscitam nessa primeira etapa da primeira ressurreição? Você sabia disso? Os degolados não ressuscitam. Eles só vão ressuscitar no final de tudo. Você sabia disso? Exatamente. Mas o 6º selo, pastor, ele começa pequenininho. Ele começa com terremoto. Ele vai avolumando, ele vai criando até chegar à volta de Jesus. Entendeu? O 6º selo, ele vai se avolumando até chegar à volta de Jesus. Ele não é de repente, não. Ele é aberto com terremoto. E aí, as coisas vão acontecendo devagar. Durante um ano inteiro, aliás, vai levar 2 anos para acontecer tudo. Ou até mais. Sabe por quê? Porque tem as trombetas para trocar. Na 5ª trombeta, as taças da ira começam a descer também. Tá entendendo? Na quinta, no primeiro ai, as taças da ira começam a descer. Entendendo? Isso vai levar aí mais uns 3 a 4 anos até que toque a última trombeta, que é quando os reinos de Deus, os reinos vieram a ser, tá lá, vamos abrir lá, né? Em Apocalipse 11, acho que é Apocalipse 11, né? Aqui, ó. Ai, cadê? E tocou o 7º anjo a trombeta, Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo.
e ele reinará para todo sempre. A sétima trombeta não é a trombeta do arrebatamento. Não, a sétima trombeta é quando anuncia que os reinos de Deus já vão ser de Deus, do Senhor e do seu Cristo. Entendeu? Os reinos do mundo, aliás, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. É o momento em que é a finalização, é o momento onde o sexto selo vai terminar de acontecer. A última taça da ira, tudo vai ali. Apocalipse 20, aliás, Isaías 24 vai estar na sua integridade. Entenderam? Apocalipse 24 termina de ser executado nesse momento. É muito bonito pensar nisso, é muito bonito meditar nisso. Eu, pelo menos, gosto muito. Né? E cada dia eu aprendo mais. Cada dia eu aprendo mais com o Senhor. Então, meus irmãos, os acontecimentos já estão aí. Nós precisamos é colocar a nossa vida em ordem. Você quer vitória? Você quer vitória? Então coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua língua no lugar dela. Coloca a tua vida na presença do Pai. Para que você seja achado digno de não passar por todas as coisas que vão chegar aí. Nós vamos passar por algumas, vamos ver o anticristo aparecer, vamos ver quem é ele, vamos ser perseguidos, mas a ira do Senhor não. A ira do Senhor é para os ímpios, não é para o povo de Deus. Põe isso na tua cabeça. Você pode ler aqui na palavra. A ira do Senhor não é para o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A ira de Deus é sobre os ímpios. Aí o pessoal fala assim, mas o povo do passado, boa noite, Clara, o povo do passado na Inquisição sofreram por amor a Cristo. Mas então, irmão, mas ali não tinha a ira do Senhor. Não, ali não era a ira. Ali eles passaram aquilo que Satanás preparou para eles com consentimento do Senhor. Eles foram provados. Nisso nós seremos provados. Mas a ira do Senhor que vai se abater sobre a terra não é para o povo de Deus. Não. Não é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Paz, Irene. Entendeu? Essa é somente para o povo que receberam a marca da besta. Tá? Vamos orar então, né? Agradecer a Deus, porque hoje vocês já viram que eu não tô nem respirando direito. Mas vamos lá. Vamos orar. Hoje eu não vou falar todos os nomes, porque eu não tô aguentando falar, tá? Mas isso aqui passa, é normal mesmo. É época de mudança de tempo, para mim é desse jeito mesmo. Mas vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor não nos fez para ira, mas o Senhor nos fez para a tua maravilhosa graça. A tua igreja, Pai, a igreja invisível de Cristo, ela vai passar por todos os percalços, vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas a ira que se vai aplacar sobre a terra, isso não, nós não vamos passar, porque a tua palavra diz. A ira não é para os filhos, mas é para aqueles que rejeitaram a tua palavra. Eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, dá-nos a capacidade de estarmos diante da tua presença. Dá-nos, Senhor, a capacidade de podermos, Pai, estar firmes diante de ti, fazendo a tua vontade conforme tu queres. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Livre-nos do mal, livre as nossas crianças, Senhor, da picada da serpente, dos dentes da serpente, Pai. Livra as nossas crianças, livra-nos, Senhor, de Senaqueribe. Livra-nos, Senhor, do poder do dragão nesse país, em nome de Jesus.
Livra, Senhor, livra-nos, Pai, da fome. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, dá-nos o livramento que nós necessitamos, que nós precisamos. Levanta, Senhor, a nossa vida diante da Tua presença. Levanta o nosso ânimo para que nós possamos, Senhor, ter a alegria que vem do alto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te peço pelos meus irmãos que estão aqui nesse caderno de oração, que a Tua mão de poder, Pai, esteja sobre cada um, guardando nossas crianças, guardando as nossas despensas, guardando, Senhor, a todos aqueles, Pai, que fazem a Tua vontade e que buscam fazer a Tua vontade. Nós Te louvamos, Senhor, dá-nos palavras de vida eterna, dá-nos, Senhor, capacidade de imprimir as Tuas palavras na nossa mente, no nosso coração. Primeiro, para nós não pecarmos contra Ti. E segundo, para que nós possamos ser atalaias no meio de tudo que está vindo aí. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Obrigada, doutora Ivane, obrigada. Isso aqui não é gripe, tá, gente? Isso aqui é alergia do tempo. Começa a mudar o tempo, qualquer ar frio que eu tome. Às vezes eu saio do banho, pronto, só aquilo já acaba comigo. Já começa a espirrar e não para mais. Mas é isso aí. Ontem eu não conseguia falar que eu estava com a boca toda inchada, mas hoje não, entendeu? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.